E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal? Assistindo mais um vídeo de 40 minutos? Longo, né? Eu quero fazer uma retificação e uma adição naquele vídeo da música sertaneja, que foi o vídeo número 23. A retificação é o seguinte: quando eu falei que a Marinalva era o Luiz Gonzaga de Saias, eu confundi a Marinalva com a cantora Marinês, né? Na verdade, a Marinalva é uma cantora que tem um nome meio parecido, mas ela não tem a mesma fama e a mesma importância que a Marinês, né? Marinês foi uma cantora que surgiu na década de 40 e gravou muitos álbuns, né? E a ponto de virar uma instituição do chachado, né? Vamos dizer assim, né? Então, aonde eu falo que a Marinalva é o Luiz Gonzaga de Saias, leia-se Marinês, tá bom? E a outra coisa que ficou faltando no vídeo, que eu acho que é importante, foi fazer uma citação à Festa do Peão de Barretos, né? Festa do Peão de Barretos, que é trazida para o Brasil por brasileiros que estavam morando nos Estados Unidos, que acompanhavam os rodeios de lá, né? Vêm, contam para os brasileiros lá em Barretos como é mais ou menos, que funciona a coisa, fazem uma primeira festa meio tímida, com pouco apelo, mas corre um boca a boca. E já no ano de 1957, na segunda edição, então começa o sucesso da feira, né? Da festa, melhor dizendo. E essa festa se estende até hoje, virando um dos principais acontecimentos da música e da cultura boiadeira, vamos dizer assim, né? Eram essas as ratificações que eu queria fazer, né? Ou melhor, retificações. Ratificações é quando você confirma. Retificações é quando você corrige, né? Ok, chega de conversa. A caixa de hoje ela está pequena e vazia. Eu raciocinei da seguinte forma: vocês vêm de 2 vídeos de 40 minutos, deve estar um pouco cansativo, então faremos um vídeo curto. O que eu mais ou menos faço? Eu vou no quarto e pego a caixa que está mais à mão, que está mais ou menos fácil de organizar. Mas acontece o seguinte: é, muitas vezes a caixa, embora pequena, tem muita coisa. Essa eu já olhei e não tem, tá? Então significa que o vídeo vai ficar um pouco mais curto. Hoje nós temos uma caixa da NET, ó, uma caixa que provavelmente tinha modem, né? Modem, fio, né? A gente abre e percebe que temos DVDs aqui. Vamos começar para não perder tempo. Aqui nós temos um DVD daquela gravadora, daquele selo, daquela distribuidora que eu já havia falado para vocês, que é uma referência nessa cultura do DVD aí, que é a Magnus Opus. Nós temos o filme Tartufo, do diretor alemão F.W. Murnau. O Murnau, ele é um expoente do expressionismo alemão, né? Faz filmes mudos, né? O Tartufo é um filme que você tem que ler bastante legenda. Tem a ver com a obra do Molière, o teatrólogo francês. E aqui a gente tem um filme em preto e branco, né? Com o ator Emil Jannings. O Emil Jannings, pelo que eu li, ele era uma espécie de Marlon Brando do cinema da década de 20, cinema alemão, né? Famoso e já era uma estrela, então nascedouro cinema da primeira metade do século XX, né? Tartuffe. Aqui, ainda falando de filmes antigos, nós temos o filme Three Bad Men. É um faroeste famoso do John Ford, que ganhou o título aqui no Brasil de Os Três Homens Maus. Ele é um filme mudo, preto e branco, é considerado uma obra-prima do cinema mudo, um dos principais filmes mudos e um dos principais da história do western, né? A história aqui gira em torno de uma mulher que ela é perseguida, humilhada e roubada por um xerife malvado que tem uma gangue que, em vez de proteger a cidade, acaba
oprimindo, né, as pessoas. 3 bandidos perigosos encontram essa mulher, ouvem a história da mulher, ficam com uma dívida, né? Enfim, eles compram a briga da mulher e vão atrás do xerife para tirar a limpo essa história aí, né? Muito tiro, muito cavalo, muitas diligências, muitas tomadas aéreas daqueles canyons, né? São as facetas dos filmes do John Ford que aparece aqui de maneira brilhante nesse filme de 1926. Aqui, ainda falando de atores com chapéu, nós temos o filme Butch Cassidy e Sundance Kid, o famoso filme de 1969, que reuniu o Paul Newman e o Robert Redford. Vocês conhecem essa história famosa dessa dupla de vigaristas, porém charmosos, são anti-heróis, mas que as pessoas gostam, né? Que vivem de golpes, de pequenas trapaças e vão mostrando como que eles fazem para sobreviver, entre aspas, de uma maneira mais fácil, né? Não sei porquê, não tem relação nenhuma, mas na minha cabeça, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, há muito tempo, eu fiz um link mental com aquele videoclipe do Michael Jackson e do Paul McCartney, aquele Save, 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 onde aparecem os dois fazendo pequenos golpes no circo, né? Era um circo itinerante, eles paravam nos vilarejos e vendia tônicos fajutos e alguns shows de mágica, né? O que essa dupla faz no filme é mais ou menos isso, né? Enganar as pessoas, mas de uma maneira charmosa, né? 1969. Aqui um filme mais novo, chamado Informers, A Geração Perdida. Um filme que conseguiu reunir Billy Bob Thornton, Kim Basinger, Winona Ryder e Mickey Rourke, ou seja, os artistas que estavam bombando na década de 80 e 90, né? Mais na década de 90. Esse filme, chamado Geração Perdida, ele tem uma espécie de relação com aquele livro do Bret Easton Ellis, acho que o nome é assim, chamado Abaixo de Zero, né? Eu lembro que eu comprei o Abaixo de Zero logo quando saiu no Brasil, traduzido. Os jornais colocaram no céu isso aí como a Bíblia do movimento Yuppie, não sei o que e tal. Que é a história de californianos endinheirados, entediados com as facilidades da vida e que acabam ficando insensíveis aos dramas alheios e não se interessam por mais nada a não ser por sexo, drogas e a carreira, entre aspas. As duas carreiras, se é que vocês me entendem, né? Aqui o Informer tem mais ou menos o seguinte plot. Los Angeles, 1983. Embalados pelo rock, uma galera jovem e influente curte uma semana com todos os excessos possíveis. Drogas, sexo, muita bebedeira e grandes festas. Informers, Geração Perdida, acompanha os personagens, né? Graham e Brian e sua esposa Laura, cercados de exageros, etc, etc. São aqueles filmes que mostram de uma maneira, como uma Polaroid, o que foi os Estados Unidos na virada dos 80 para os 90. Prosperidade, né? Lembra dos Reaganomics? O Ronald Reagan vence, entre aspas, a Guerra Fria com a Rússia, a União Soviética, né, se despedaça, um grande otimismo é instaurado nos Estados Unidos e um grande nacionalismo, vi de filmes como Rambo, etc, etc. Emprego indo de vento em popa, bolsa de valores explodindo, uma geração Yuppie ascendendo, pessoas usando muita cocaína para trabalhar mais, olha que coisa louca. Enquanto nos anos 70 as pessoas usavam a maconha para ficar lesado e não trabalhar, uma espécie de protesto contra o sistema, nos Estados Unidos era o contrário. A cocaína servia para alavancar as carreiras. As pessoas trabalhavam 20 horas seguidas, né? Investiam em bolsas, etc. E aqui esse filme mostra bem esse
esse cansaço com o sucesso, entre aspas. Aqui um DVD-R fininho, uma caixinha slim, do desenho animado As Memórias de Marnie, do Estúdio Ghibli. Eu ainda quero ver se eu consigo comprar aquele box do Estúdio Ghibli, que é um estúdio japonês que se notabilizou pelos animes. Os principais animes dos últimos 20 anos têm o dedo do Estúdio Ghibli, né? Aqui nesse As Memórias de Marnie é a história de uma menina que vai para uma casa abandonada, encontra uma garotinha loira que vira sua melhor amiga, só que essa garotinha loira não existe, é uma amiga imaginária. Quem é que nunca viu uma criança conversando com seu amigo imaginário, né? Uma coisa muito curiosa, né? Eu já vi. Minha mãe, quando estava viva, ela alugou a casa do fundo aqui de casa e veio um inquilino morar com uma criança loirinha, um menino assim de uns 6 anos, talvez até menos. E ele conversava com as roseiras. E eu sentado no degrau da cozinha, olhando o rapaz, o futuro rapaz, né, o menino, a criança, eu via que ele conversava, ele respondia, ele xingava, ele abraçava, ele tratava as plantas, mas de uma maneira como se ele estivesse vendo alguma coisa, né? As pessoas falam dos elfos, né? Não duvido de mais nada nesse mundo, né? Memórias de Marnie é aquela delicadeza do cinema japonês, do anime, quando ele quer ser mais sensível e não espetaculoso, né? Caminhando para o fim, nós temos aqui 2 box com um box triplo e um box duplo que alguém montou. Eu peguei lá na igreja de Nossa Senhora da Quirupita, né, no bazar da igreja, 2 box de séries ripadas da Globoplay. Alguém montou Elsa e Mané e Nara Leão. Nara Leão, o Canto Livre de Nara Leão é um documentário onde aparecem algumas imagens da Nara cantando e falando, e principalmente os arquitetos da Bossa Nova, quem esteve lá em algum momento, né? Achei engraçado eles tomarem depoimento do Paulinho da Viola, nada contra o grande artista, mas colocar o Paulinho da Viola num documentário sobre a Bossa Nova, talvez por causa de uma proximidade imobiliária, não sei se ele morou no mesmo prédio da Nara, né? A Nara vocês conhecem, né? É a cantora de Bossa Nova que, ao emprestar o apartamento para as pessoas tocarem violão, e tocarem violão baixinho para não acordar as pessoas dos andares de cima e de baixo, acaba sem querer sendo uma arquiteta involuntária de um novo estilo musical que é a bossa nova. Pelo menos é o que os livros dizem, né? É, as pessoas, os músicos, iam para o apartamento dela tocar violão. E aí não podia detonar, tinha que pegar leve. Né? Talvez seja verdade. Não assisti a série da Globoplay, não tenho a Globoplay em casa, mas me interesso por temas musicais como esse. Parece ser legal. E aqui, Elza e Mané, o casamento de 2 estrelas da cultura brasileira, né? A Elza Soares, a sambista. Gosto dela, mas não gosto muito dos álbuns. Eu não consigo lembrar uma música que identifique a Elza como cantora, assim, né? Eu acho ela até um pouco superestimada. Mas essa é a minha opinião, não precisa embarcar nessa viagem. Já o Mané Garrincha, ninguém pode discordar que foi um dos principais jogadores do mundo de todos os tempos, né? Além de um craque brilhante, era um frasista involuntário, né? É, você lê o livro do Rui Castro e percebe que foi uma pessoa muito singular, né? Não só um jogador, mas uma pessoa muito diferente, né? Documentário, 222 minutos, é uma biografia, tá bom? E por fim, para terminar a caixa, tinha aqui uma fitinha que estava meio solta. Eu coloquei na caixa. É o volume 2 da trilha sonora do Roque Santeiro, da novela. Olha aqui a Viúva Porcina, o Senhorzinho Malta e o José Wilker, que eu não lembro o nome do personagem dele, né? A gente tem aqui Bete Carvalho, Rit, Cláudio Nusti e Zé Ricardo, Ivan Lins,
Sai Guarabira e por aí vai, né? 1985. Pessoal, esses filmes, alguns em DVD-R, são uma maneira de, quando eu compro o DVD-R, não é questão de estar favorecendo pirataria, nada disso. Primeiro, ou o título não existe, ou o título não saiu no Brasil, ou é algo tão inacessível, saiu por um microselo, é algo muito estranho, e a gente tem que optar pelo DVD-R, né? Eu que sou adepto às mídias físicas, né? O que tem acontecido bastante é que tem gente digitalizando e montando DVDs desses filmes da Mostra Internacional de Cinema, cinema europeu, coisa que se for lançada, né, em DVD original, ninguém vai comprar. Cinema do leste europeu, cinema africano, umas coisas assim, né? Se eu acho e tá barato, eu pego, porque sempre é interessante a gente ver esses outros focos, esses outros é, aspectos, né, do cinema, né? O vídeo foi esse, espero não ter ficado longo. Se você tem alguma dúvida ou quer me corrigir de alguma coisa que eu falei errado, não perca tempo, entra lá na área de comentários, né? Quero agradecer mais uma vez todos que estão acompanhando o canal. Em breve voltaremos com uma caixa um pouco maior, com mais coisas, tá? E mais ou menos isso. Fiquem com Deus.